Olá, aqui é o professor Cristiano Antônio Barbon, sou mestrando da turma 6 do ProF, através do campus da UniOeste. Venho aqui para conversar com vocês a respeito das problemáticas da educação física. São temas bastante complexos, né, que na sua maior parte estão interligados entre si. Eu busquei tentar fazer esse mapa conceitual interligando da melhor forma possível os temas, né? Porém, sabemos que todos esses temas estão interligados, né? Então, nem todas as conexões eu criei aqui, porque senão ia ficar muito bagunçado, né, para visualização. Eu busquei apenas criar as conexões mais nítidas, né? Bom, vamos iniciar então pela legislação, tá? A legislação A legislação, ela pode promover aqui, no caso, a valorização, né, e a desvalorização da aula da educação física. Essa desvalorização, ela pode acontecer também através da dispensa das aulas práticas, né, em várias condições perante a lei, né, como o trabalho, a idade, se a pessoa atua no serviço militar, se ela tem filhos ou não, e se ela tem alguma incapacidade física. Pensando na valorização, né, ela pode ocorrer através da interpretação dessas leis. Então a gente pode refletir sobre a didática das aulas, se a educação física ela tem como natureza apenas a prática, apenas a teoria, ou então, que é o que eu acredito, e muitos autores também, a relação entre essa teoria e a prática, né? Dessa forma, adaptando a prática, a gente consegue uma participação dentro das possibilidades do aluno relacionada à incapacidade física, que é sim um dos maiores problemas enfrentados, né, e que podem ser contornados. Outras situações que o aluno tem a dispensa, né, são condições mais difíceis, né, e os autores apontam que daí fazer trabalhos extras, avaliações diferenciadas e de outras formas. Bom, considerando aqui as problemáticas emergentes, né, que é o nosso último assunto que a gente estudou, elas promovem uma reflexão sobre essa educação física, né? Então, nós buscamos entender qual é essa educação física na escola. São muitos temas, muitas situações, e eu busquei dividir em dois, né? Um deles é o diálogo e educação libertadora, tá? E esse tema se utiliza da educação física como um espaço de diálogo, né? E ele busca criticar a centralização no professor e as aulas tecnicistas. A vantagem, né, dessa reflexão é que ela pode oportunizar uma autonomia do estudante, né? Uma troca de saberes entre o professor e o aluno e a valorização da expressão corporal desse estudante, né? Então, através de práticas diversificadas, né, que envolvem daí também as lutas, as artes, né, de ginásticas, danças, e elas vão fazer com que o aluno tenha uma melhor reflexão sobre a prática, promovendo uma melhor troca de saberes entre professor e aluno, né? Ao mesmo tempo, esse diálogo, essa conversa, gera uma autonomia do estudante e favorece o senso crítico, contribuindo novamente para uma maior troca de saberes entre professor e aluno, né? Então temos uma situação aqui que ela favorece, né, essa comunicação entre o aluno. Então esse diálogo, através de um método em que envolva o aluno na tomada de decisões, favorece bastante uma aula mais rica. Bom, temos também outros temas geradores emergentes, né, e são vários. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Esses temas, né, eu selecionei apenas alguns, né, teria vários para colocar aqui. Teriam temas como a educação física inclusiva, a tecnologia, o sedentarismo e a influência dele na saúde, né, a diversidade corporal e os padrões estéticos, que por sinal, né, podem levar à sexualização da mulher nas aulas de educação física, nos esportes, nas apresentações, na divulgação e no marketing, né, da educação física, no fitness também, né, na área fitness, e isso nos leva às questões de gênero, né, que ao meu ver é uma das mais importantes aqui. Essas questões de gênero buscam questionar a
desvalorização do trabalho feminino, né? A gente pode comparar a diferença dos salários de mulheres jogando futebol, né? Claro que isso vem de um histórico, né, de que o futebol feminino começou a ser praticado em larga escala a nível mundial muito mais tarde, principalmente pelo preconceito e exclusão nos esportes das mulheres, né? E esse preconceito pode causar também a indisciplina e o afastamento, né? Então, muitos desses problemas geram a indisciplina e o afastamento, né, dos alunos. E é onde a gente vai começar agora a olhar para o outro lado da questão, né, um pouco mais para a parte didática das aulas em si, né? É, um desses temas mais importantes que eu vejo, né, é a relação entre a teoria e a prática. Tá? Essa relação entre a teoria e a prática ela pode ser dividida entre saber fazer, né, que proporciona uma melhora uma melhora do gesto técnico, né, e, ao mesmo tempo, ela é muito encontrada nas práticas tradicionais, esportivizadas. Né? Então, essas práticas tradicionais e esportivizadas, elas nos levam a refletir como que é esse ensino dos esportes. Né? Esse ensino dos esportes ele pode trazer várias formas, né? Ele pode ser também ensinado, né, de uma forma que as pessoas busquem a reflexão, né, através de saber como fazer, sobre o fazer, nas práticas inovadoras. E temos 3 aqui, ó, né, que são sugestões que os autores colocam, né, que é o futebol calerreiro, a Sport Education, Teaching Games for Understanding, que são práticas que colocam o aluno para praticar o esporte, mas também refletir sobre ele. Né? Pensando aqui também nas atuações docentes que estão interligadas, nós temos 3 divisões principais. Uma delas, né, é o que a gente já falou, que vem das práticas tradicionais, esportivizadas, né, são práticas principalmente tecnicistas, né, e temos também o abandono escolar. Né, então, os profissionais dessa prática do abandono escolar, eles perdem o interesse em investir, né, diante de várias críticas e simplesmente executam o famoso rola-bola. Né? Então, diante disso, temos também as práticas inovadoras, que elas buscam solucionar os problemas gerados por essas práticas tradicionais esportivizadas e pelo abandono escolar. Né? Ao mesmo tempo, esse abandono escolar e essas práticas tradicionais, elas causam uma repetição dos conteúdos. Então, o professor, muitas vezes, ele passa anos e anos aplicando as mesmas atividades, sem adaptação, sem interação com os estudantes, né? E principalmente se falando dos esportes aqui, no ensino dos esportes, o quarteto fantástico, que é o futebol, voleibol, handebol, né, e o basquetebol, eles causam, que ao meu ver é um dos maiores problemas das aulas em si, que é a indisciplina e o afastamento. Né? Então, essa indisciplina e o afastamento, elas são caracterizadas por problemas de comportamento dos alunos, que não se concentram, não executam os comandos, né? E também pela falta de motivação de alunos, porque como os conteúdos são repetidos, né, os alunos têm uma dificuldade de encontrar uma conexão maior com toda essa cultura corporal do movimento. Né? Diante disso, né, através do ensino dos esportes, temos esses novos modelos de ensino, né, e em um deles em especial, que é o que eu vou inclusive pesquisar, né, seria o Teaching Games for Understanding. Eles buscam resolver essa falta de motivação e esses problemas de comportamento através de uma prática de esporte sistematizada que envolve as situações de jogo. Né? E, ao mesmo tempo, após essa prática, também temos a reflexão sobre qual foi essa aula. Né? E dentro dessa reflexão, podemos, novamente, né, voltar para essas problemáticas e, aí sim, trazer os temas geradores emergentes. Né? Se houverem situações de exclusão, colocamos a educação física exclusiva. Se tiverem situações de preconceito, colocamos as questões de gênero. Né? Dependendo da idade, né, é comum acontecer situações de sexualização da mulher. Então temos que questionar sobre todas essas questões. Né?
E podemos ver, então, que as problemáticas da educação física, na verdade, aqui, se a gente fosse linkar tudo, elas seriam uma teia de aranha, né? Eu busquei tentar relacionar aqui os temas da melhor forma possível, né? Mas sabemos que o ideal seria fazer um mapa conceitual para cada uma dessas problemáticas e aí sim, dentro de cada final aqui, colocar as problemáticas que são relacionadas a elas, né? Espero que vocês tenham aproveitado o tema e tenham um bom dia, boa tarde e uma boa noite.